Oi, gente, aqui é a Débora do Central Jovem. Nossa, tá ruim. Fala, galera, aqui é a Débora do Central Jovem e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que veio assim na minha cabeça igual manchete enquanto eu conversava com Deus sobre responsabilidade na caminhada cristã e sobre legado. O título que veio assim igual notícia de jornal na minha cabeça se chama A Construção que Permanece. E ele veio de um debate que eu tive comigo e com Deus sobre a nossa necessidade de perpetuação. Nós, as pessoas em geral, elas buscam se perpetuarem aqui e elas têm esse anseio pela eternidade, pelo que é eterno, um anseio colocado nos nossos corações pelo próprio Deus. E nessa tentativa de nos perpetuarmos, nós construímos ao longo de nossas vidas várias coisas, ansiosos para que de alguma maneira as próximas gerações olhem para aquilo e se lembrem que um dia nós estivemos aqui, nós passamos por aqui. E além disso, a Bíblia nos conta de coisas que podem ser construídas e aproveitadas não só pela nossa geração e as gerações posteriores, mas por nós na vida eterna, quando formos finalmente morar com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O texto base se encontra lá em 1 Coríntios, do capítulo Coríntios. Isso. Lá em 1 Coríntios, do capítulo 3, versículos 10 ao 15. Na verdade, eu vou ler o finalzinho do 9 também. Diz assim: Vocês são edifício de Deus. Usando a graça que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já colocou Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado além dele. Alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas para construírem em cima desse alicerce. Outros ainda usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai nos mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade desse trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a sua recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Antes da gente entrar e falar direto sobre aqueles que almejam de verdade construir algo para a eternidade, vamos falar um pouquinho do oposto. É muito comum nós vermos nas comunidades cristãs pessoas que começaram uma caminhada cristã, pessoas cuja semente brotaram, mas que de alguma forma não houve colheita. Essa planta ela não foi viável, ou porque havia pedra, ou porque era espinhoso, ou porque elas não conseguiram, não tiveram recursos para continuar diante de um pecado, diante de algum tipo de ofensa, enfim, são várias as opções. Também temos aquelas que estão no mesmo nível, mas de uma maneira muito diferente, que são aquelas que continuam na igreja, mas vivendo muito aquém daquilo que Deus anseia para nós. Geralmente essas pessoas são aquelas que entendem a salvação como a linha de chegada da vida cristã, como se a salvação fosse o ápice de tudo aquilo que Deus tem para nós. Realmente a salvação ela é a decisão mais importante de uma pessoa, mas ela está longe de ser o final daquilo que Deus preparou para aqueles que são salvos por meio de seu Filho. A salvação ela é apenas a linha de largada. A caminhada cristã e tudo aquilo que nós construímos ao longo dessa caminhada é que fazem realmente a nossa jornada com Deus. E sobre construir, e sobre jornada, e sobre legado, e sobre deixar algo que permaneça, é que se trata esse texto. Então, eu diria, para resumir, que a segunda decisão mais importante na vida de alguém não é escolher com quem vai se casar,
Não, brincadeira, essa realmente é uma decisão muito importante. Mas uma que está inerente à primeira é: você que escolheu aceitar a Cristo precisa escolher progredir em Cristo. E progredir é sim uma escolha nossa. Como assim? Não estou dizendo que nós, por nós mesmos, possamos fazer alguma coisa sem Cristo. Não é isso que eu quero dizer. Até porque eu não contradiria o próprio Paulo, que diz lá em Filipenses 2: é Deus quem efetua o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade que opera em nós. Deus é a fonte de todas as coisas e é Ele que opera até o desejo de buscá-la em nós. Mas nós temos responsabilidade sobre essa construção. Se não fosse assim, se não existisse investimento de nossa parte, se não fosse preciso orçar um preço, Jesus não teria nos dado esse conselho lá em Lucas. Vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 ao 30. Diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem vão rir dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. O que Jesus quer dizer aqui é que construir exige um preço. E o preço, nem sempre, na verdade eu diria que na maioria das vezes, não é tão barato quanto a gente pensa. Na verdade, o preço dessa construção, ele costuma ser bem alto. O texto de Lucas diz que, não tendo mais como continuar a construção, mesmo já possuindo os alicerces, pode ser que a pessoa venha a abandonar a obra, deixar a obra parada. E esse termo alicerce é usado também nesse texto de Paulo. Ele diz aqui: porque Deus já colocou Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado no lugar dele. Existe então uma parte da construção que ele não depende da vontade humana, pois foi Deus que a instituiu. Essa parte é o próprio alicerce, que é Cristo. O que muda de construção para construção é a sua permanência e o material com o qual ela permanece sendo construída. Aqui a gente vê, a partir do versículo 12, a diferenciação entre os materiais utilizados e qual que é o fim de cada construção, de acordo com o seu material. A partir do versículo 12, a gente pode ler: alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem sobre o alicerce. Outros ainda usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade desse trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá uma recompensa. Mas se o trabalho for destruído, então esse construtor perderá a sua recompensa. Com base nesse texto, nessa leitura, a gente pode inferir algumas coisas. A primeira é que existe parte imutável da construção do edifício de Deus, e essa parte é o alicerce, que é o próprio Cristo. A segunda é que, em contrapartida, a gente pode construir de diversas maneiras sobre o mesmo alicerce. A terceira é que a escolha da forma como construímos, ela parte dos construtores, e aqui os construtores somos nós. A quarta é que existe uma recompensa reservada àqueles que fazem uma boa construção, e a gente tem que pensar que boa construção no texto é aquela obra que resiste ao fogo. Se a gente for pegar para comparar aí de cara o que é uma boa construção e o que não foi uma boa construção, a gente vai pelo critério de eliminação de Deus, resistir ao fogo. Se a gente pensa nos materiais que resistem ao fogo, a gente já observa de cara dois tipos de construtores: os que usaram ouro, prata e pedras preciosas e os que usaram madeira, feno e palha.
E pensando nesse tipo de material, a diferença deles é clara. Enquanto os metais preciosos, ao passarem pelo fogo, não só permanecem, como são purificados, a madeira, o feno e a palha, ao serem submetidos ao fogo, não servem para mais nada. Eles simplesmente deixam de existir, eles passam a ser cinza, ficam pior do que eram antes. E aí, se você tem um castelo construído inteirinho de palha ou de feno ou de madeira, ao passar pelo fogo, ele vai ser destruído e você não receberá a recompensa. Se a gente for estudar um pouco sobre a simbologia desses materiais utilizados por Paulo, a gente vai perceber que o ouro, os materiais preciosos, eles remetem muito ao que é divino, ao que vem de Deus. Se a gente for ver a construção do Templo de Salomão, como o lugar santo, santíssimo, era todo revestido de ouro, como existiam detalhes em ouro, em metais preciosos por todo o templo, nós veremos que o ouro, a presença dos metais preciosos, é uma simbologia que reflete aquilo que é divino, aquilo que vem da natureza de Deus. Por outro lado, a madeira, o feno e a palha dizem respeito àquilo que é humano. O salmista, no Salmo 1, diz que assim como a palha que é espalhada pelo vento são as pessoas que não conhecem a Deus. Então, além de referir a uma natureza humana, se refere a uma natureza humana que tenta ser independente da vontade e da soberania de Deus. Tendo em vista essas coisas, a gente pensa, então o que Paulo quis dizer com construir com ouro e prata e pedras preciosas e construir com materiais como palha, feno e madeira? Se a gente for ler Gálatas 3, vamos conseguir ter uma ideia mais clara sobre isso. Lá em Gálatas 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Cristo na cruz, por assim dizer. E vocês viram Cristo na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem servido a mensagem do Evangelho e acreditado nela? Como vocês podem ter tão pouco juízo? Começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Com base nesse texto, a gente entende melhor o que Paulo quis dizer com rejeitar aquilo que vem da natureza humana para ser edificado. E aí é que está a grande questão. Nós somos os construtores, mas de maneira alguma é uma escolha inteligente colocar nós mesmos como fonte do material a ser utilizado nessa construção. A nossa responsabilidade é definir o tipo de material que vamos utilizar, mas esse insumo ele não pode vir da nossa própria natureza. Quando Paulo fala aos Gálatas que eles estavam querendo concluir a caminhada cristã pela sua própria força, pelo que eles faziam, ele estava falando, vocês têm que escolher, ou vocês viverão pela graça, ou vocês viverão pela força do seu braço. Ou é graça, ou é esforço. Se você tentar merecer a graça, você já perdeu. Se nós pensarmos, existem três tipos de construtores. O primeiro, com boas intenções. O primeiro é aquele que planeja a construção, tem o recurso para construir e consegue completar com bons materiais. O segundo é aquele que pensou que tinha os recursos necessários para a construção, no meio do caminho descobriu que não tinha e deixou a obra para trás. E o terceiro é aquele que também pensou que tinha os recursos, no meio do caminho viu que não tinha e não quis nem parar a obra, nem investir mais nada. Ele simplesmente começa a usar materiais falsificados, materiais mais baratos, para conseguir concluir aquela construção, não ter que mostrar a vergonha de não ter conseguido construir, mas também não ter que se despender em mais nada para investir naquela construção. É sobre esse tipo de pessoa que o texto fala, sobre as pessoas que construíram com materiais
inferiores, materiais que vinham de seus próprios recursos, pessoas que não buscaram o recurso em Deus. E por isso, no dia em que a obra dessas pessoas forem provadas, elas simplesmente vão perceber que realizaram um trabalho em vão, que construíram castelos de areia. E castelos de areia nunca duram muito tempo. Se quisermos construir algo que se perpetue, não só para essa vida, como para a nossa vida eterna, se quisermos construir algo que resista ao olhar de Deus, que é o próprio fogo que prova essas obras, nós precisamos construir com materiais eternos. Precisamos construir tendo por base aquilo que Deus opera em nós, aquilo que Ele nos oferece. Nunca por nosso próprio esforço, por nosso próprio mérito, pela força de nossos braços, poderemos construir castelos que permaneçam, construções que permaneçam. Mas, por outro lado, se não decidirmos sermos sábios construtores, existe um grande risco de deixarmos a obra parada. O segredo que Paulo revela no primeiro versículo que nós lemos é depender da graça de Deus. Vamos ler de novo esse versículo. Ele diz: vocês são o edifício de Deus. Usando a graça que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. O construtor é competente não porque ele é competente por si mesmo, mas ele é competente por causa da graça de Deus. É a graça que nos capacita a viver tudo aquilo que Deus sonhou para nós. E é somente dependendo da graça de Deus que nós poderemos construir e edificar coisas que permaneçam. É interessante pensar que aqui o fogo é colocado como prova de todas as coisas. E o fogo nada mais é, como eu citei de relance, o olhar do próprio Deus. Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E em vários versículos da Bíblia nós podemos ler que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quando Jesus fala para adorarmos a Deus no lugar secreto, ele diz: pois o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Por que nós podemos receber a recompensa de Deus? Porque Ele nos vê e ao nos olhar, Ele nos submete à prova de fogo. Então não adianta querermos construir com os nossos braços, com a força de nossas mãos, com os nossos próprios materiais, quando o olhar daquele que nos vê tem as lentes de fogo. Ele nos vê queimando, consumindo tudo aquilo que não veio da essência que Ele nos deu. Que nós possamos perpetuar o nosso legado, que nós possamos compartilhar com o mundo, com as próximas gerações, com as pessoas que estão ao nosso redor, todas as maravilhas que o Senhor tem feito, e que nós possamos, no dia em que nos encontrarmos com Ele, termos obras para oferecer, obras que não sejam consumidas pelo fogo, mas obras que reluzam ao passar pelos seus olhos. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração para a minha vida e é o desejo do meu coração para a vida de cada um de nós. Que nós possamos cada dia mais aprender, pela graça de Deus, a construir edifícios que permaneçam. Amém?